Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de Java Server Faces. Nesta aula, nós iremos aprender como navegar entre páginas, né, fazendo um redirecionamento entre uma página e outra. Nossa ideia inicial é eu conseguir, então, criar aqui uma ação que eu possa, por exemplo, ir para uma outra página. Então, nós vamos criar aqui dentro de páginas web, vamos criar uma nova página JSF, né, para a gente poder navegar. Então, com o botão direito do mouse, na opção Novo, vamos em Outros, tá? E daí Java Server Faces e Página JSF, tá? Eu vou chamar essa página aqui de Sobre. Tá? Vou colocar aqui sobre o sistema, tá? Vou colocar aqui sistema desenvolvido no IFSU. Tá? Então, a minha ideia inicial, tá? Vou escrever aqui módulo. A minha ideia inicial, então, é a partir do controlador eu criar ações, tá? Onde eu posso executar uma ação que vá para o arquivo sobre e uma ação que retorne para o arquivo index, tá? Então, basicamente assim, ó. Então, métodos para eu retornar para uma página, para eu executar um método de ir para uma determinada página, eu tenho que criar um método público que retorna uma string, tá? Vou criar aqui um método sobre, e ele dele tem que dar um retorno, tá? Do nome da página que eu quero navegar. No caso é sobre, né? Não precisa incluir a extensão. Da mesma maneira, eu vou criar aqui mais um método público que retorna uma string que eu chamarei de index. Tá? E daí eu retorno, né, para o arquivo index, né, sempre sem a extensão. Tá? Então eu criei esses métodos aqui no meu controlador. Tá? E daí lá nas páginas web, tá? Então eu vou ter que criar uma ação para ele ir, né, para executar, né, um botão, um link que execute essas ações. Vamos aqui no arquivo index, tá? E daí no arquivo index eu vou colocar uma quebra de linha, tá? A primeira coisa que a gente precisa colocar, então, tudo que é executado de ação no JSF, tá, tem que ser executado dentro do formulário do JSF, né? Porque a ação irá por post, tá? Então eu vou utilizar aqui o prefixo H e daí o elemento form, tá? Que é um formulário do JSF. E daí dentro deste formulário eu posso colocar ou um botão ou um link de navegação, tá? No caso, eu vou utilizar aqui um H2.1 command link, tá? Que seria um link para executar uma ação, tá? No valor, você pode ver que daí esses atributos, esses componentes do JSF, eles possuem vários atributos, tá? Para eu utilizar. Entre eles o atributo value. No value é o texto que vai aparecer na tela para o usuário, né? Sobre. E daí ele tem uma propriedade action, tá? Que daí é a ação que eu vou executar. No caso, eu vou colocar aqui a expressão do JSF sustenido, abre e fecha chaves, coloco aqui ó, controle index e o método sobre. Tá? E daí vou fechar o elemento. E daí lá no arquivo sobre eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Vou colocar aqui uma quebra de linha e devo usar um formulário do JSF. Tá? E devo usar um H command link com o valor uh, início. Tá? E daí na ação eu vou colocar, né, o controle do JSF, controle index e o método index. Tá? Vamos executar isso aqui para ver o que ocorre. Então eu vou executar o meu sistema, F6, né? Ele criou aqui então o link sobre, eu vou clicar no link sobre e ele foi para a página, né, do sobre. Cliquei em início, ele volta para o início. Tá? Então está navegando. A princípio, para fazer navegação seria só isto, tá? Porém tem um detalhe que a gente não percebe, olha só. Quando eu executo só assim a navegação, eu vou clicar em sobre, tá? O JSF está executando forward, né? Fazendo só uma navegação. Cliquei no sobre, você pode ver que daí que ele solicitou o arquivo index
Na verdade, ele está exibindo o conteúdo do sobre, tá? Mas daí, nesse momento, só que ele atualizou para o index, tá? Quando eu clicar no início, ele está exibindo o conteúdo do index, mas ele atualizou só agora a URL do meu navegador, tá? Então, por que que ocorre isso? Na verdade, isso ocorre porque o JSF está tentando economizar uma requisição GET ao servidor, né, para solicitar totalmente o recurso. Então, isso que é uma maneira do JCF poupar requisições. Mas se eu quero que realmente, quando eu clicar aqui no sobre, ele atualize também na URL no browser, eu vou colocar aqui mais um parâmetro, ó, e interrogação, né, faces-redirect igual a true. Tá? Então eu vou colocar isso aqui nos dois métodos, tá? Que daí ele consegue navegar entre páginas, tá? Ó, cliquei no sobre, ele foi para o sobre, cliquei no início, ele foi para o início. Consegue navegar fazendo o redirecionamento completo, né, executando, né, todas as requisições necessárias entre o cliente e o servidor. Tá? Então, basicamente é assim que a gente vai navegar entre umas páginas, né? Por exemplo, são esse tipo de métodos que nós vamos utilizar para ações assim no menu, né, do sistema. Né? Assim a gente consegue navegar entre as telas. Pessoal, então obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.